Oi, gente! Bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo inaugural do canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória, uma coisa bem breve mesmo, só para vocês terem noção mais ou menos de o que cada um fez para estar hoje na Faculdade de Medicina do UFMG. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, a gente espera que vocês gostem e hoje a gente vai, como já foi dito, contar um pouco do que a gente passou, né, os apertos que a gente passou para chegar na faculdade. Vai. Meu nome é Beto. Meu nome é André. Meu nome é Patrick. Jordana. Eu sou o Thiago. A gente vai falar brevemente sobre a história de cada um. Eu tenho 20 anos, eu sou de Pará de Minas, interior daqui de Minas. Eu formei no meu ensino médio em 2015, eu fazia ensino médio concomitante com o técnico. Anos de cursinho para vestibular foram 2, porque no terceiro ano do ensino médio eu não peguei muito para estudar. Eu estudei durante o ano de 2016 e 2017. 2016 eu peguei mais cursinho não presencial, que é cursinho online. Eu utilizei ele mais para estudar o básico, porque você não pode tentar pegar a matéria mais aprofundada se você não sabe a estrutura, você não sabe a base. Daí eu usei esse ano mais como teste, eu obtive uma melhora em algumas notas, mas não foi suficiente ainda. Aí a partir do ano de 2017 eu fiz cursinho presencial, noturno, eu trabalhava de manhã à tarde e à noite eu fazia o cursinho. É uma rotina apertada, mas eu consegui conciliar e deu certo. Então vamos lá. Eu fiz 3 anos de cursinho, sendo que foram 2 presenciais e eu usei o cursinho mais para ir nas monitorias. E eu tive uma base, como eu já tinha uma base boa, eu comecei a tirar minhas dúvidas também no cursinho online. E eu tenho 21 anos, eu formei ensino médio e foi de escola pública. Então eu fui pro cursinho já eu fui muito defasada, não tinha o conhecimento assim que eu precisava para passar em medicina no UFMG. Então meu primeiro e o meio do segundo ano de cursinho foi muito essencial para que eu tivesse aquela base para começar mesmo a ter assim, tirar umas notas melhores e tudo mais. Então eu fiz os 2 anos de cursinho, no último ano eu fiz online e eu tive muita dificuldade, principalmente em matemática. Os meus 2 primeiros anos foi assim, muito bad para mim, principalmente porque no meu segundo ano eu tinha uma certa, quase certeza que eu ia passar. Então quando eu fiz o Enem e faltou muito pouco para eu passar, eu fiquei meio decepcionado comigo mesmo por não ter passado. E o terceiro ano foi aquele mais definitivo para mim, eu acho. Que eu falei, olha, agora eu tenho que realmente passar e eu tenho que quebrar essa dificuldade que eu tenho com matemática. E foi isso, eu acho, que meu terceiro ano foi mais decisivo, porque eu comecei a acreditar mais em mim, que foi muito importante. E que foi onde eu tive meu boom na redação também, que foi onde eu comecei a praticar com mais frequência, foi uma das minhas melhores notas. E como eu não sou de BH, eu sou da grande BH, sou da região metropolitana, eu tinha todos os por dia, eu gastava mais ou menos 2 horas para chegar no cursinho, então eu chegava 9 horas da manhã e tinha que sair do cursinho às 10 horas da noite. Então foi uma rotina meio tensa, mas deu certo, é isso. O meu nome é Patrick, eu tenho 18 anos e sou do Piauí, né, eu não sou daqui de Minas. Então, tem todo um rolê de como eu resolvi vir estudar aqui no estado de Minas, na UFMG, né? Mas, basicamente, meu ensino médio também foi feito em escola pública, como os meninos. E, bom, foi um ensino médio bem fraco, sabe? Não tive toda a assistência educacional que seria ideal, sabe? Pra galera que costuma fazer medicina, tipo as pessoas da sala, por exemplo, a maioria delas tiveram um aporte muito bom no ensino médio, coisa que eu não tive, sabe, porque a escola pública tem um ensino um pouco defasado mesmo, sabe? Mas eu consegui driblar um pouco disso no ensino médio, sabe? Tipo, quando faltava professor, que tinha bastante esse problema na minha escola, eu corria na biblioteca e tentava estudar, então, tipo assim, apesar do ensino médio não ter sido muito bom, eu me esforçava um pouquinho pra tentar driblar isso, sabe? Principalmente quando eu decidi que eu ia tentar medicina, porque eu morava em Teresina, né? E assim, eu já não morava com os meus pais no meu ensino médio. E eu dividia apartamento com meninos que faziam medicina.
E aí eu gostava muito de ver a rotina deles e resolvi que eu queria aquilo pra mim, sabe? Isso foi mais ou menos no meu segundo ano do ensino médio. Então, quando eu comecei a perguntar pra eles o que eles faziam, porque eles também eram de escolas públicas, eles me davam dicas de como conseguir driblar essa falta de excelência que tem na escola pública, sabe? Então eu conseguia driblar tudo isso, e isso se intensificou muito depois que eu decidi fazer medicina, graças aos meninos, né? Que, tipo assim, a rotina deles me incentivava muito a todos os dias, sei lá, fugir um pouco do que a escola me impunha, de não ser muito boa e ainda assim acabar cobrando bastante de você. Quando eu cheguei no meu terceiro ano do ensino médio, eu fui para um cursinho para fazer concomitante, né? Porque meu terceiro ano também foi muito defasado, então eu preferia revisar tudo que eu já tinha estudado e pegar as coisas do terceiro ano junto com o cursinho. Então eu fiz cursinho em Teresina, né, lá no Piauí, e já tentando medicina, assim, eu não era o aluno nem de longe, mas que já sabia já muita coisa, sabe? Eu era bom em humanas só, e eu fui aprendendo outras coisas ainda no cursinho. Tipo assim, o susto que eu tomei no cursinho foi muito grande, porque todo mundo lá sabia muita coisa já e eu já estava bem atrasado. Mas no fim do ano, quando fiz o Enem, a minha nota não foi suficiente para medicina, mas eu acabei passando para direito. E aí eu fui cursar direito porque eu era de humanas e todo mundo ao meu redor falou: ah, vai, se você não gostar você volta, etc. E aí eu fui, né, fui cursar direito e não gostei do curso, assim, tipo, depois de um semestre, tipo assim, no finalzinho do semestre eu decidi que eu não queria mais fazer o curso e que eu queria sair da universidade para tentar medicina de novo. E aí quando eu saí da universidade eu tive que me reorganizar para estudar para o vestibular e tentar medicina. E aí eu voltei para minha casa, né, não era mais em Teresina, era na casa dos meus pais e no interior do estado. E aí eu fui me organizando para conseguir estudar para medicina no tempo que me faltava até o Enem. Isso era mais ou menos maio, junho, sabe? Então, assim, de maio e junho até a data do Enem, eu tive que me reorganizar de uma maneira completamente diferente do que eu tinha feito até então, para conseguir entrar para medicina com esse pouco de tempo que me faltava. Porque, assim, eu não me permitia a possibilidade, não sei se vocês fizeram isso no último ano de vocês, mas eu não me permitia não passar, sabe? Então, eu precisava passar, era aquilo ou voltar para a faculdade que eu não queria, porque, sei lá, é muita pressão psicológica você ficar fora da faculdade por mais tempo, sabe? Por puro ego, às vezes, de querer satisfazer uma vontade sua. Sim, mas eu acho que você começou a ter mais certeza também, sim, né? Eu tive assim, você ia passar. então assim, como eu me esforçava muito nessa medida de querer passar, de não deixar acontecer e não passar, eu acabei tendo uma rotina de estudo muito intensa, assim, que em outro vídeo provavelmente a gente vai destrinchar as nossas rotinas. E aí acabou que chegou o Enem, estudando na minha casa só, eu consegui fazer a prova, ir bem e ser aprovado na FME. Oi gente, eu sou a Jordana, eu tenho 20 anos e sou de Brasília. Eu estudei em colégio militar e me formei na metade de 2015. Para quem não sabe, o Colégio Militar de Brasília oferece essa oportunidade de pegar avanço ou não. Aí eu decidi pegar avanço e me formei na metade de 2015, que foi em junho. Eu sempre fui uma aluna dedicada, mas nunca foi o suficiente para o que o vestibular exige, sabe? Tanto que eu saí do ensino médio, eu senti que eu tinha uma base muito fraca, principalmente nas exatas. Exatas e um pouco de história também. A partir disso, eu resolvi fazer cursinho em Montes Claros, que é a minha cidade natal. Eu fiz um intensivo para o Enem, mas como eu ainda não tinha uma base boa, não foi muito eficaz, assim. Então, tipo, eu tive uma revisão das matérias, mas como eu não tinha aquela base sólida, eu não conseguia relacionar os conteúdos como a prova exige que você faça. Então, eu melhorei em relação ao ano de 2014, mas mesmo assim não consegui ser aprovada. Então, em 2016, eu tomei a decisão de estudar só em casa, voltei para Brasília e foi quando eu estudei por cursinhos online e por livros didáticos mesmo. Então foi lá que eu construí a minha base toda de matemática, principalmente porque eu prestava muito o vestibular da UNB. Então, como o vestibular da UNB tinha peso 8 para exatas, tem peso 8 para exatas, a minha rotina basicamente era estudar matemática e física todos os dias. Química eu tinha mais facilidade, então eu costumava estudar à noite ou nos fins de semana. Eu melhorei muito
fiquei muito perto de passar na UNB e na UFO. Eu nunca achava que eu ia ser aprovada pelo Enem, porque eu não achava que era uma prova que eu me identificasse. Então, eu tinha resultados melhores no vestibular da UNB e nos vestibulares tradicionais de outras faculdades, que eu fiz Unicamp, fiz FUVEST, fiz UFO, então assim, foi um susto mesmo passar, um susto bom passar pelo Enem. E aí, em 2017, eu consegui bolsa no cursinho lá em Brasília e eu fiz um semestre nesse cursinho pro vestibular da UNB também. Como eu já tinha uma base boa, já era muito mais fácil para eu acompanhar as aulas, tirar as dúvidas. E eu praticamente não estudava mais a teoria, eu focava muito mais em exercícios e provas antigas. Também não passei no meio do ano na UNB. Aí, no meio do ano, de junho para novembro, que foi o tempo de estudo que eu tive para o Enem, eu resolvi só fazer provas antigas, estudar em casa mesmo. Então, de junho para novembro, que era o tempo que eu tinha para estudar para o Enem, eu só refiz as provas antigas, todos os dias eu imprimi uma prova e fazia. E foi a partir disso que eu consegui ter um salto muito grande nas minhas notas e consegui ser aprovada em medicina na UFMG. Bom, gente, meu nome é Thiago, eu tenho 18 anos, eu sou de Pitangui, é uma cidade do interior daqui de Minas mesmo. Minha trajetória para chegar até o Enem no terceiro ano começou desde o 9º ano. Eu venho de escola estadual, então eu já percebia um déficit de base de ensino muito grande na minha escola. Basicamente, os professores passavam a aula xingando os alunos para ficarem quietos. E tendo isso em vista, eu percebi que eu precisava mudar de instituição para eu poder fixar minhas bases de forma mais firme e poder alcançar o meu objetivo, que era passar em medicina. Então, aí no 9º ano eu prestei o vestibular para o Cefet, que é um colégio federal, e consegui passar. Aí, tendo em vista essa conquista, foi um dilema lá em casa, porque a gente não sabia como que ia fazer para eu poder estudar nesse colégio. Aí minha mãe conversou com a minha madrinha e eu pude morar na casa dela. Então foi tranquilo para mim, não precisei pagar estadia nem nada, sempre fui apoiado pela família e tudo mais. E sempre me dediquei bastante ao ensino médio. O colégio onde eu estudei, ele oferecia o ensino médio integrado com o ensino técnico. Então eu cursava o ensino médio junto com o ensino técnico, não necessariamente de manhã e à tarde, era tudo junto. Eu poderia ter aula de automação e matemática de manhã e à tarde química, por exemplo. E assim eu fui estudando bastante. Quando eu tinha tempo, eu fazia questões para o vestibular, estudava bastante as matérias do ensino médio em casa. E no terceiro ano eu resolvi fazer cursinho pré-ENEM. Só que como eu não tinha tanto tempo, a única lacuna de horário que eu tinha era à noite. Então foi nesse horário que eu fiz. Mas não foi muito proveitoso para mim não, porque eu ficava muito cansado. Então basicamente no início do ano eu frequentava bastante as aulas do cursinho, e a partir do meio do ano eu já dei uma relaxada e ficava estudando em casa mesmo, fazendo simulados e tudo mais para aumentar o número de acessos que eu fazia. E fui treinando bastante e acabei conseguindo ingressar na faculdade de medicina da UFMG. Dá super pra ver que a galera que passa direto, é o preparo que a gente tem no cursinho ao longo do ano super intenso. Eles fazem antes. Eles fazem isso, realmente vão com cuidado, assim. Não tinha prova. Era engraçado porque no meu primeiro ano de cursinho, quando eu cheguei, foi mais no meio do ano na aula. Eu lembro até de química, eu fui química orgânica. Aí o povo, não, química orgânica, que legal, é fácil. Eu não sabia. Não, eu vim aprender química orgânica no ano passado, com hidrocarboneto lá em casa, depois eu saí de direito. Foi assim, todo mundo ao meu redor falava, não, química orgânica, a parte fácil, que cai sempre no Enem, e que é uma questão que você vai acertar, porque é fácil. Eu ficava tipo, eu não sabia o que E aí na era. orgânica, nomenclatura de ácido, nomenclatura de base. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo, do nosso primeiro vídeo. Eu acho que a gente está precisando de dicas. Então deixem dicas pra gente, o que a gente pode aprimorar no vídeo. Nos comentários. Eu sempre quis fazer isso aqui embaixo. Tem que ser lá embaixo, calma. Ali, ó. A gente tá aprendendo. Pra dar dicas pra gente, porque saber o que vocês querem nos próximos vídeos também, né? Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Gente, se inscrevam no nosso canal. Se inscrevam, sigam a gente no Instagram. Nossas redes sociais estão embaixo. Também. Pessoais, pessoais e assim, vocês podem tirar dúvidas com a gente nos comentários. No Instagram da gente tem o
O nosso Instagram vocês podem mandar lá e a gente vai fazer o máximo pra ter uma interatividade melhor. Eu também tenho um Instagram voltado só pra galera dos estudos. Não é muito, eu não atualizo ele com muita frequência, não sou um blogueiro fiel, né? Mas assim, dúvida eu tô sempre respondendo da galera lá, então você pode mandar pergunta pra mim, alguma coisa do tipo, E vai dar tudo certo. que eu vou responder provavelmente. E tem muita coisa legal sendo produzida. É muito tempo muito legal. Então assim, Muito, acho que se muito vocês se inscreverem no canal e gostarem desse tipo de conteúdo, vocês não vão se arrepender do que tá pra vir, sabe? Não é nem propaganda, não, é porque assim... legal. É propaganda. Gente, eu tinha um canal no YouTube, mas se na minha época tivesse um grupo de estudantes assim, que nem a gente, que é mó despirocado da vida, tivesse um grupo pra fazer vídeos no YouTube, eu não Thiago não. Gente, e aqui, isso é a prova. Não abre o nosso Moodle. É a prova que se você for de escola pública, você tem muita chance de entrar. Né? Dá Sim, super. velho, E dá a gente tá aqui pra provar isso. Quem é escola pública que tá no YouTube falando de medicina? Não, é isso, gente. Beijo. Beijo, fica com Deus. Até mais. Até mais. Tchau, galera.